O milionário entra em pânico ao descobrir que a mendiga negra humilhada pela PM era sua irmã. O sol castigava forte naquela tarde quente na praia do Rio. Era um cenário típico. Turistas distraídos, o mar brilhando e, no meio disso tudo, uma cena que ninguém esperava presenciar. Uma mulher negra, suja, vestindo roupas simples e rasgadas, era empurrada, gritada e humilhada pela polícia naquele calçadão movimentado. As vozes grossas dos policiais cortavam o som das ondas. Gestos agressivos e severos. "Sai daí, lixo!" gritavam, enquanto ela mal conseguia proteger o rosto com as mãos trêmulas. O público ao redor congelava. Alguns tiravam fotos, outros mudavam o rosto, invisíveis no meio daquele absurdo. Foi quando Mara Thompson sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ali, naquela mendiga acossada, estava um pedaço do seu passado que ela imaginava enterrado para sempre. Aquela mulher era sua irmã, perdida há anos. Um choque violento. O coração disparou. As pernas quase falharam. A voz dos policiais parecia sumir, sobrepujada pelo turbilhão que crescia dentro dela. Aquela não era uma situação qualquer, nem apenas mais uma reportagem sobre violência e corrupção. Era a dor do que foi perdido, da injustiça que castigava duas vezes, a rua e a fúria de quem deveria proteger. Mara, disfarçada e infiltrada na polícia carioca para investigar uma teia suja de milícias e tráfico, sentia as mãos suarem, a garganta apertar. Por anos ela se manteve firme, focada apenas na missão. Mas agora, aquela imagem grotesca mexia com tudo o que ela acreditava. Como reerguer a coragem para continuar? Como ignorar? Vi o que rolou. Se a gente quiser salvar algo, tem que agir rápido, murmurou, puxando Mara para um canto longe dos olhos curiosos. Um esconderijo temporário, onde poderiam traçar os próximos passos. Enquanto Mara tentava controlar os tremores no corpo, o peso da decisão esmagava sua mente. Continuar firme contra a corrupção. Expor cada polícia corrupto, cada milícia manchada de sangue. Ou se arriscar a tudo para tirar sua irmã da escuridão da rua. Se nem a lei, nem a ordem estavam do lado delas, o que sobrava? Uma mistura cruel de medo e determinação tomou conta da agente. As perguntas explodiam no silêncio. Como resgatar uma vida abandonada? Como enfrentar a cadeia perigosa que ela derrubaria para isso? A esperança era uma faísca tênue, quase sufocada pelo medo do fracasso. De volta ao cenário da praia, a multidão ainda sussurrava, dividida entre a indignação e o choque. As expressões de horror pintavam o rosto de quem assistia impotente. Uma mulher tão humilhada, tão... Mara sentiu o nó apertar na garganta. Sabia que nada mais seria igual. A missão, o passado, a justiça. Tudo agora se misturava num turbilhão de escolhas impossíveis. Naquele instante final do dia, enquanto a noite começava a apagar as cores do céu, Mara tomou fôlego. O dilema maior pulsava em sua mente. Arriscar tudo para salvar sua irmã ou cumprir o juramento de expor toda a podridão da polícia e milícia? O silêncio da cidade parecia pressionar sua decisão. Até onde estaria disposta a ir para recuperar o que perdeu há tanto tempo? O futuro era uma estrada escura, interditada por escolhas que machucavam, antes mesmo de serem feitas. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o céu se escurecia, Mara respirou fundo, o peso da decisão pesando em seu peito como uma âncora. Rosa a observava, a impaciência misturada à preocupação, estampada em seu rosto. Vamos, Mara! Precisamos decidir. O que você vai fazer? A voz de Rosa era firme, mas havia uma suavidade ali, uma compreensão da tempestade emocional que aquela cena havia desencadeado. Foi então que, do nada, um grito rasgou o ar. Parem! O que vocês estão fazendo com ela? Uma figura conhecida atravessou a multidão como um relâmpago. Kleber, um policial corrupto que Mara acreditava ter traído por dinheiro e poder. Ele se aproximou, seus olhos traiçoeiros brilhando à luz do pôr do sol. Mas o que mais chocou foi a mulher que estava com ele. Uma jovem de cabelos desgrenhados e expressão de desespero. Mara! Gritou a jovem, desesperada. Você não pode, eu não posso deixar que faça isso! O reconhecimento foi instantâneo e devastador. A jovem era filha de Mara. Perdida há anos, quem ela pensou estar em segurança com o pai. O mundo de Mara girou em torno. Ela havia passado anos sem a filha, acreditando que estava em uma vida melhor, longe daquelas ruas, longe do perigo. E agora, ali estava ela, na companhia do homem que representava tudo o que Mara detestava. Um homem que também, por um momento traiçoeiro, acionava todos os fantasmas de sua vida. Filha, que você está fazendo aqui? Mara não percebeu o tremor na sua voz, o desespero crescendo como uma onda prestes a arrebentar. Você não entende. Ele não é o que você pensa, mãe. Ele está me ajudando. A jovem gesticulava com frenesia, mas a expressão de Kleber era a pior confirmação que Mara poderia receber. Era uma mistura do iconoclasta com o manipulador. A peste em seu olhar fez Mara sentir uma onda de náusea. Só então, uma sirene cortou o ar. O espaço em volta começou a se agitar. A multidão que assistia, antes em silêncio, agora murmurava, espantada. Rosa ficou atenta à movimentação, ciente que a situação poderia se complicar rapidamente. Mara, não podemos ficar aqui. Precisamos sair antes que mais policiais cheguem, disse Rosa, puxando o agente para longe. Mas Mara estava paralisada, presa entre a obrigação e o amor. Mãe, eu imploro, ele pode me ajudar. Essa vida não é o que você pensa. A jovem desabafou, as lágrimas escorriam pela sua face. Mara sentiu que o mundo dentro dela desmoronava, as memórias de uma infância feliz em choque com a realidade crua diante dela. Ele é um traidor! Ele te manipulou! Exclama Mara, gritando, mas sua voz estava embargada. A confusão e a dor se misturavam em seu coração, um nó apertado que a sufocava. Como ela poderia ter sido tão ingênua? Como não percebeu antes que sua vida era um fio de mentiras? A cena ao redor começou a se desdobrar. Kleber começou a rir, um riso sinistro que rebatia nas sombras da praia. Compre sua filha de volta, Mara. Você sabe que não pode salvá-la de mim, disparou, como se fosse um jogo. Sua presença uma lembrança viva do risco que ela corria. O coração de Mara disparou de horror. Mas dentro dela, uma chama acendeu, uma determinação nascida daquele medo. O futuro agora estava em um abismo profundo,
Mas ela sabia que a luta estava apenas começando. O dilema tornou-se um grito ensurdecedor: salvar sua irmã e expor a corrupção, ou resgatar sua filha das garras daquele monstro. A noite estava escura, mas Mara decidiu. A batalha estava apenas começando, e as consequências poderiam ser explosivas. Agora, mais do que nunca, nada era o que parecia. O verdadeiro inimigo à espreita poderia ser mais próximo do que ela imaginava. O dilema tornou-se um grito ensurdecedor: salvar sua irmã e expor a corrupção, ou resgatar sua filha das garras daquele monstro. A noite estava escura, mas Mara decidiu. A batalha estava apenas começando e as consequências poderiam ser explosivas. Ele não pode te ajudar. Mara gritava, o desespero transbordando em cada palavra. Kleber ria, um riso que ecoava como uma lâmina afiada. O ambiente estava carregado e a tensão palpável. Os gritos. A filha, com lágrimas escorrendo, tentava alcançar Mara. O mundo girava, e a cada segundo as escolhas pareciam mais pesadas. Então, um movimento rápido. Um homem emergiu da multidão, alto e encapuzado. Ele se aproximou, passando por Mara e Rosa, com um olhar fixo em Kleber. O homem parou na frente de Kleber, e em um instante, tudo ficou em silêncio. Você está acabado, disse ele, a voz profunda ecoando na tensão do ar. Kleber arregalou os olhos, confuso, mas logo uma reação de raiva tomou conta de seu semblante. Feche a boca! Você não sabe com quem está se metendo! Gritou, mas o homem não recuou. Em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Era uma arma, mas não uma qualquer. Era como um brilho no escuro. Mara sentiu seu coração disparar. Não! Gritou. Mas era tarde demais. O som de um tiro cortou o ar, seguido de um impacto surdo. Kleber caiu, mas não antes de, com uma mão trêmula, apontar para Mara e sua filha. Você não pode fugir do que somos. Você nunca foi só uma policial. O silêncio se alastrou novamente, mas agora carregado de algo novo. A jovem se virou para Mara, o horror nos olhos. O que isso significa? Sua voz mal conseguia sair, mas o homem encapuzado, mesmo diante da cena brutal que acabara de desenrolar, não desviou o olhar. Ele então removeu o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Lucas, o ex-parceiro de Mara na polícia, que ela acreditava ter sido morto em um caso mal sucedido anos atrás. Mara, eu sei a verdade sobre você e sua irmã, e você não é a única com segredos, ele disse, a voz carregada de um peso que Mara não podia ignorar. Olhou para o corpo de Kleber, depois para a multidão, visivelmente chocada. Aquela revelação mudaria tudo, e ela podia sentir a realidade se esfumaçar ao seu redor. Lucas, como você? As palavras escapavam em um sussurro quase inaudível. Eu não estou aqui para explicar tudo agora, mas precisamos correr. Ele pegou a filha de Mara pelo braço, arrastando-a para longe. E aquela conexão parecia tão viva, tão intensa, que Mara hesitou. Espera, minha irmã, preciso de resposta. Sua voz era uma súplica. O que mais Lucas sabia? O que Kleber quis dizer? Os elementos da sua vida desmoronando diante dela. Compreenda, Mara. Não é seguro. Há mais em jogo do que você imagina. Falou Lucas com determinação, a urgência crescente em sua expressão. A multidão começava a se agitar. A polícia estava a caminho, e o tempo corria contra eles.
O peso das decisões, do passado e dos segredos ocultos caíam sobre seus ombros como uma tempestade. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Mara olhou para sua filha, para Lucas, e sentiu uma borda de desespero se formar dentro de si. No meio da confusão, os laços familiares e as verdades que ela acreditou terem sido enterradas estavam prestes a ressurgir de maneira devastadora. Enquanto todos se moviam para longe do caos, Mara percebeu que a luta estava apenas começando. O que mais iria descobrir sobre si mesma e sua família? Cada passo em direção à saída era agora uma pergunta não respondida, uma verdade a ser desenterrada. O futuro se desenhava cheio de mistério, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Enquanto todos se moviam para longe do caos, Mara percebeu que a luta estava apenas começando. O que mais iria descobrir sobre si mesma e sua família? Cada passo em direção à saída era agora uma pergunta não respondida, uma verdade a ser desenterrada. Mas em meio à correria, o inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou na praia. Um grupo de homens encapuzados irrompeu da escuridão, armados e com expressões ferozes. A multidão se dispersou em gritos e pânico, mas os homens avançavam firmemente, como se estivessem em busca de algo ou alguém. O coração de Mara pulou no peito, o medo e a adrenalina a impulsionando em um movimento e... Sua voz mal saiu tremendo. Rosa, porém, estava tão tensa quanto uma corda de violão, sem tempo para explicar. Eles corriam, tentando encontrar um refúgio entre a confusão. "Vamos para aquele barzinho!" gritou Rosa, apontando para uma entrada lateral. Mara a seguiu, puxando sua filha junto. Mas a imagem de Lucas ficou gravada em sua mente. O que ele sabia? E o que havia acabado de acontecer com Kleber? Tudo parecia um pesadelo. Depois de atravessarem o bar, Mara olhou para trás. O pânico dominando seus pensamentos. Era como se um filme de terror estivesse se desenrolando diante dela. Foi então que ela ouviu um som familiar. Um apito estridente. Era a sirene da polícia, mas não a polícia que ela conhecia. Esta era diferente, e seu coração pesou ao pensar que a ajuda poderia ser uma armadilha. Um dos homens encapuzados entrou no bar, e a balança da sala mudou. Havia tensão no ar. O olhar dele era frio, calculista. "Alguém aqui se chama Mara Thompson?" Sua voz soou rouca e cortante. O mundo inteiro pareceu parar. Mara sentiu um nó na garganta, o medo a paralisando. "Sou eu." Sua voz mal era um sussurro. Aqueles olhos a julgavam. "Veio o momento de você lembrar quem você realmente é", disse o homem, tirando o capuz devagar. O rosto que surgiu fez o chão desaparecer sob os pés de Mara. Era Samuel, seu irmão, que ela acreditava estar desaparecido e com quem não tinha contato havia anos. O semblante dele estava marcado pelas cicatrizes da vida dura, mas os olhos ainda carregavam um brilho familiar. "Mara, você não sabe a verdade", disse ele, a urgência em sua fala despertando algo dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a realidade desmoronou ainda mais. "Você e sua irmã não estão sozinhas, nunca estiveram." Samuel gesticulou, como se quisesse revelar algo sombrio. O choque a atingiu como uma onda.
O que você quer dizer com isso? A incredulidade a paralisou. A confusão dela se misturou com uma nova onda de dor. O que era a verdade que ele estava prestes a revelar? Você precisa saber sobre o nosso passado, sobre Kleber e o que aconteceu com mamãe. E, mais importante, sobre sua filha e o que ele realmente quer com ela. A cada palavra, a realidade começava a se desdobrar em 1000 pedaços. Justo neste momento, a porta do bar se abriu com um estrondo, revelando a polícia do Rio. Mas não a que ela esperava. Era uma força especial, os olhos cheios de determinação. Mão na cabeça, todos vocês! Ninguém se mexa! Gritaram, enquanto iluminavam o interior do bar com lanternas ofuscantes. Mara sentiu que o burburinho dentro de si se intensificava. Agora ela estava cercada. Samuel olhou para ela com um misto de preocupação e urgência. Você precisa decidir, Mara. A verdade ou a mentira? Quem você realmente é? O que mais estava em jogo? A presença da polícia, a revelação de Samuel e o passado que nunca foi enterrado. Mara estava cercada por segredos e mentiras. O que isso significava para ela e sua busca por justiça? E o que poderiam significar as palavras de Samuel? A luta estava apenas começando, mas a verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer coisa que ela já enfrentou, enquanto todos se moviam para longe do caos. Mara percebeu que a luta estava apenas começando. O que mais iria descobrir sobre si mesma e sua família? Cada passo em direção à saída era agora uma pergunta não respondida, uma verdade a ser desenterrada. Mas em meio à correria, o inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou na praia. Um grupo de homens encapuzados irrompeu da escuridão, armados e com expressões ferozes. A multidão se dispersou em gritos e pânico, mas os homens avançavam firmemente, como se estivessem em busca de algo ou alguém. O coração de Mara pulou no peito, o medo e a adrenalina impulsionando em um movimento involuntário. Rosa, que está acontecendo? Sua voz mal saiu, tremendo. Rosa, porém, estava tão tensa quanto uma corda de violão, sem tempo para explicar. Eles corriam, tentando encontrar um refúgio entre a confusão. Vamos para aquele barzinho, gritou Rosa, apontando para uma entrada lateral. Mara a seguiu, puxando sua filha junto, mas a imagem de Lucas ficou gravada em sua mente. O que ele sabia? E o que havia acabado de acontecer com Kleber? Tudo parecia um pesadelo. Depois de atravessarem o bar, Mara olhou para trás, o pânico dominando seus pensamentos. Era como se um filme de terror estivesse se desenrolando diante dela. Foi então que ela ouviu um som familiar, um apito estridente. Era a sirene da polícia, mas não a polícia que ela conhecia. Esta era diferente, e seu coração pesou ao pensar que a ajuda poderia ser uma armadilha. Um dos homens encapuzados entrou no bar, e a balança da sala mudou. Havia tensão no ar, o olhar dele era frio, calculista. Alguém aqui se chama Mara Thompson. Sua voz soou rouca e cortante. O mundo inteiro pareceu parar. Mara sentiu um nó na garganta, o medo a paralisando. Sou eu. Sua voz mal era um sussurro. Aqueles olhos a julgavam. Veio o momento de você lembrar quem você realmente é, disse o homem, tirando o capuz devagar. O rosto que surgiu fez o chão desaparecer sob os pés de Mara. Era Samuel, seu irmão,
que ela acreditava estar desaparecido e com quem não tinha contato havia anos. O semblante dele estava marcado pelas cicatrizes da vida dura, mas os olhos ainda carregavam um brilho familiar. Mara, você não sabe a verdade! Ruff! Disse ele, a urgência em sua fala despertando algo dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a realidade desmoronou ainda mais. Você e sua irmã não estão sozinhas! Nunca estiveram! Samuel gesticulou, como se quisesse revelar algo sombrio. O choque atingiu como uma onda. O que você quer dizer com isso? A incredulidade a paralisou. A confusão dela se misturou com uma nova onda de dor. O que é a verdade que ele estava prestes a revelar? Você precisa saber sobre o nosso passado, sobre Kleber e o que aconteceu com mamãe. E mais importante, sobre sua filha e o que ele realmente quer com ela. A cada palavra, a realidade começava a se desdobrar em 1000 pedaços. Justo neste momento, a porta do bar se abriu com um estrondo, revelando a polícia do Rio. Mas não a que ela esperava. Era uma força especial, os olhos cheios de determinação. Mão na cabeça! Todos vocês! Ninguém se mexa! Gritaram, enquanto iluminavam o interior do bar com lanternas ofuscantes. Mara sentiu que o burburinho dentro de si se intensificava. Agora, ela estava cercada. Samuel olhou para ela com um misto de preocupação e urgência. Você precisa decidir, Mara. A verdade ou a mentira? Quem você realmente é? Nesse momento, algo mais intrigante aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão, surpreendendo a todos. Era uma figura familiar, a detetive Rosa Cruz, a colega de Mara, que supostamente havia morrido em uma operação 1 ano antes. Sua presença fez o sangue de Mara gelar. Rosa, como você? Mara mal conseguiu completar a frase. A confusão era imensa. A mulher diante dela, que todos acreditavam estar morta, agora estava ali, viva e em pé. Mara, escute-me, disse Rosa, seu olhar intenso. Eu fui forçada a fingir minha morte. Há coisas maiores em jogo. Kleber, Samuel, sua família. Tudo gira em torno de algo muito sombrio que você não consegue ver ainda. Eles estão envolvidos em uma rede de corrupção que pode destruir tudo. As palavras dela ecoaram como um eco na cabeça de Mara. O passado assombrava e agora se entrelaçava com o presente. Todos os laços, as mentiras e as verdades malditas começavam a se entrelazar. Rosa continuó, sua voz desciendo en murmurios. A verdadeira ameaça não é quem você pensa. O verdadeiro inimigo está bem diante de você. E a sua família pode estar envolvida mais do que você imagina. Com isso, a sala enchenou-se de murmúrios. O que mais ela não sabia? O que isso significava para sua busca por justiça? O peso da revelação caía sobre Mara como um fardo insuportável. Agora, tudo o que ela pensava que era certo poderia não ser. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. Até onde ela poderia ir para proteger sua família, ou até mesmo para salvá-la de si mesma? Enquanto todos se moviam para longe do caos, Mara percebeu que a luta estava apenas começando. O que mais iria descobrir sobre si mesma e sua família? Cada passo em direção à saída era agora uma pergunta não respondida. Uma verdade a ser desenterrada. Mas em meio à correria, o inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou na praia. Um grupo de homens encapuzados irrompeu da escuridão, armados e com expressões ferozes. A multidão se dispersou em gritos e pânico,
mas os homens avançavam firmemente, como se estivessem em busca de algo ou alguém. O coração de Mara pulou no peito. O medo e a adrenalina a impulsionando em um movimento involuntário. Rosa, o que está acontecendo? Sua voz mal saiu, tremendo. Rosa, porém, estava tão tensa quanto uma corda de violão, sem tempo para explicar. Eles corriam, tentando encontrar um refúgio entre a confusão. Vamos para aquele barzinho, gritou Rosa, apontando para uma entrada lateral. Mara a seguiu, puxando sua filha junto. Mas a imagem de Lucas ficou gravada em sua mente. O que ele sabia? E o que havia acabado de acontecer com Kleber? Tudo parecia um pesadelo. Depois de atravessarem o bar, Mara olhou para trás. O pânico dominando seus pensamentos. Era como se um filme de terror estivesse se desenrolando diante dela. Foi então que ela ouviu um som familiar, um apito estridente. Era a sirene da polícia, mas não a polícia que ela conhecia. Esta era diferente, e seu coração pesou ao pensar que a ajuda poderia ser uma armadilha. Um dos homens encapuzados entrou no bar, e a balança da sala mudou. Havia tensão no ar. O olhar dele era frio, calculista. Alguém aqui se chama Mara Thompson? Sua voz soou rouca e cortante. O mundo inteiro pareceu parar. Mara sentiu um nó na garganta, o medo a paralisando. Sou eu. Sua voz mal era um sussurro. Aqueles olhos a julgavam. Veio o momento de você lembrar quem você realmente é, disse o homem, tirando o capuz devagar. O rosto que surgiu fez o chão desaparecer sob os pés de Mara. Era Samuel, seu irmão, que ela acreditava estar desaparecido e com quem não tinha contato há anos. O semblante dele estava marcado pelas cicatrizes da vida dura, mas os olhos ainda carregavam um brilho familiar. Mara, você não sabe a verdade, disse ele, a urgência em sua fala despertando algo dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a realidade desmoronou ainda mais. Você e sua irmã não estão sozinhas. Nunca estiveram. Samuel gesticulou, como se quisesse revelar algo sombrio. O choque a atingiu como uma onda. O que você quer dizer com isso? A incredulidade a paralisou. A confusão dela se misturou como uma nova onda de dor. O que era a verdade que ele estava prestes a revelar? Você precisa saber sobre o nosso passado, sobre Kleber e o que aconteceu com mamãe. E mais importante, sobre sua filha e o que ele realmente quer com ela. A cada palavra, a realidade começava a se desdobrar em 1000 pedaços. Justo neste momento, a porta do bar se abriu com um estrondo, revelando a polícia do Rio, mas não a que ela esperava. Era uma força especial, os olhos cheios de determinação. Mão na cabeça, todos vocês! Ninguém se mexa! Gritaram, enquanto iluminavam o interior do bar com lanternas ofuscantes. Mara sentiu que o burburinho dentro de si se intensificava. Agora ela estava cercada. Samuel olhou para ela com um misto de preocupação e urgência. Você precisa decidir, Mara. A verdade ou a mentira? Quem você realmente é? Nesse momento, algo ainda mais impactante aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão, surpreendendo a todos. Era uma figura familiar, a detetive Rosa Cruz, a colega de Mara, que supostamente havia morrido em uma operação 1 ano antes. Sua presença fez o sangue de Mara gelar. Rosa, como você? Mara mal conseguiu completar a frase. A confusão era imensa. A mulher diante dela, que todos acreditavam estar morta, agora estava ali, viva e em pé. Mara,
Escute-me, disse Rosa, seu olhar intenso. Eu fui forçada a fingir minha morte. Há coisas maiores em jogo. Clubber, Samuel, sua família. Tudo gira em torno de algo muito sombrio que você não consegue ver ainda. Eles estão envolvidos em uma rede de corrupção que pode destruir tudo. As palavras dela ecoaram como um eco na cabeça de Mara. O passado a assombrava e agora se entrelaçava com o presente. Todos os laços, as mentiras e as verdades malditas começavam a se entrelaçar. Rosa continuou, sua voz descendo em murmúrios. A verdadeira ameaça não é quem você pensa. O verdadeiro inimigo está bem diante de você. E a sua família pode estar envolvida mais do que você imagina. Com isso, a sala encheu-se de murmúrios. O que mais ela não sabia? O que isso significava para sua busca por justiça? O peso da revelação caía sobre Mara como um fardo insuportável. Agora, tudo o que ela pensava que era certo poderia não ser. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. Até onde ela poderia ir para proteger sua família? Ou até mesmo para salvá-la de si mesma? Mara observou Rosa, Samuel e os policiais ao redor, sua mente correndo como um furacão. Cada palavra que Rosa disse reverberava dentro dela. E o peso das revelações a deixava sem ar. Mas em meio ao caos, algo mais chamou sua atenção. Um brilho metálico piscou, refletindo a luz da lanterna de um policial. "Cuidado!" gritou Samuel, num impulso de proteção, enquanto o brilho se tornava uma arma a ser apontada. Mas era tarde demais. O som do disparo ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Uma explosão de som, seguido por um grito agonizante. Angela, sua filha, havia sido atingida. O mundo de Mara desabou. Ela viu o corpo dela tombar, uma fração de segundo que se arrastou por uma eternidade. "Mãe!" Foi o último grito que Mara escutou da jovem antes que os sons afundassem nas profundezas de um silêncio aterrador. O coração dela falhou. Seus pés grudaram no chão como se fossem feitos de cimento. Os olhos de Angela, cheios de vida, se apagaram numa fração de instante. Mara mal podia acreditar no que acontecia. Era real? Sua cabeça girava e todo o controle se esvaiu em um mar de desespero. A multidão fervia. Gritos e murmúrios se misturavam em um só clamor. Um frenesi que preenchia o ar pesado. Rosa se lançou para a frente, tentando alcançar Angela, mas um dos homens encapuzados a deteve, o olhar élfico. "O que você fez?" Samuel, agora em ação, empurrou a multidão para o lado, os olhos dele queimando com propósito, enquanto tentava se aproximar da filha de Mara. Mas o caos se alastrava. Os policiais erguiam escudos, prontos para conter a batalha iminente. Um homem com a máscara preta fez um gesto brusco, como se quisesse que os outros recuassem. Uma cena de terror a desdobrar-se em câmera lenta. "Vocês não conseguem entender, não é? Nós somos a verdadeira família aqui!" Berrou um dos homens encapuzados, o olhar fixo em Samuel. "Você sempre se achando certo! Que desperdício de vida!" Mara prendeu a respiração ao ouvir a voz. Era a voz de Kleber, que, contraditoriamente, estava bem ali, mesmo depois do que aconteceu. Ele levantou-se de onde havia caído. Seu rosto, antes marcado pelo desespero, agora era um sorriso de triunfo. O corpo de Angela, ainda no chão, fez o mundo dela girar fora de controle. O córrego de dor se tornava um furacão e Mara não sabia como suportar. "Kleber!" gritou Samuel, o desprezo transbordando. "Você não pode fazer isso. Ela é inocente." Mas Kleber apenas sorriu. A expressão dele era de um homem que havia vencido. Não importava o custo. Custo? Você ainda não entendeu.
Vocês estão todos envolvidos nesse jogo e eu sou o vencedor. Mara, você achava que tinha escondido sua linhagem, mas eu sei quem você realmente é e o que sua mãe realmente fez. A revelação foi um golpe baixo, uma bomba que explodiu dentro dela. Os olhares mudaram, o consenso da multidão virou inquietação. O que Kleber estava insinuando? Desculpem, o quê? Mara gaguejou, a aridez de suas palavras quase a sufocando. Cada fragmento de seu mundo pessoal, sua identidade, agora desmoronava diante dela. Do que você está falando? Antes que pudesse receber uma resposta, a situação atingiu um ponto de ruptura. Um novo barulho. As sirenes escuras se aproximando, enquanto mais homens encapuzados surgiam no horizonte. Eles não vinham para ajudar. Eram reforços. A tensão subia. As nuvens de medo se espalhavam, como se o peso do destino estivesse colapsando sobre todos. Vamos embora! Agora! Gritou Rosa, puxando Mara. Mas a figura de Kleber a prendia. Uma linha foi cruzada. Uma escolha tinha que ser feita. O dilema consumia. Se afastar ou enfrentar o que estava nas sombras. Mas um grito rasgou o ar. Mãe! Disse uma voz familiar, que competia com o barulho e a dor. Mara virou-se, o coração na garganta. O que ela iria fazer a partir de agora? Sua filha estava em perigo, sua história prestes a ser revelada, e o mundo ao seu redor estava se desintegrando. O grito de sua filha ecoava em sua mente, um lembrete brutal da luta que se aproximava. E no fundo, uma câmara de segredos sombrios estava prestes a ser destravada. O que cada personagem realmente era e como eles se entrelaçavam, o que definiria sua jornada a partir de então? O que isso significava para a família que ela pensava que conhecia? As perguntas cresciam e uma certeza se formava. A batalha estava apenas começando. E as verdadeiras respostas estavam mais distantes do que nunca. Mara observou Rosa, Samuel e os policiais ao redor, sua mente correndo como um furacão. Cada palavra que Rosa disse reverberava dentro dela, e o peso das revelações a deixava sem ar. Mas em meio ao caos, algo mais chamou sua atenção. Um brilho metálico piscou, refletindo a luz da lanterna de um policial. Cuidado! Gritou Samuel, num impulso de proteção, enquanto o brilho se tornava uma arma a ser apontada. Mas era tarde demais. O som do disparo ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. Uma explosão de som, seguido por um grito agonizante. Ângela, sua filha, havia sido atingida. O mundo de Mara desabou. Ela viu o corpo dela tombar. Uma fração de segundo que se arrastou por uma eternidade. Mãe! Foi o último grito que Mara escutou da jovem antes que os sons afundassem nas profundezas de um silêncio aterrador. O coração dela falhou. Seus pés grudaram no chão como se fossem feitos de cimento. Os olhos de Ângela, cheios de vida, se apagaram numa fração de instante. Mara mal podia acreditar no que acontecia. Era real? Sua cabeça girava, e todo o controle se esvaiu em um mar de desespero. A multidão fervia. Gritos e murmúrios se misturavam em um só clamor. Um frenesi que preenchia o ar pesado. Rosa se lançou para a frente, tentando alcançar Ângela, mas um dos homens encapuzados a deteve, o olhar élfico. O que você fez? Samuel, agora em ação, empurrou a multidão para o lado, os olhos dele queimando com propósito, enquanto tentava se aproximar da filha de Mara. Mas o caos se alastrava, os policiais erguiam escudos, prontos para conter a batalha iminente. Um homem com a máscara preta fez um gesto brusco, como se quisesse que os outros recuassem. Uma cena de terror a desdobrar-se em câmera lenta.
Vocês não conseguem entender, não é? Nós somos a verdadeira família aqui, berrou um dos homens encapuzados, o olhar fixo em Samuel. Você, sempre se achando certo. Que desperdício de vida. Mara prendeu a respiração ao ouvir a voz. Era a voz de Kleber, que contraditoriamente estava bem ali, mesmo depois do que aconteceu. Ele levantou-se de onde havia caído. Seu rosto, antes marcado pelo desespero, agora era um sorriso de triunfo. O corpo de Ângela, ainda no chão, fez o mundo dela girar fora de controle. O córrego de dor se tornava um furacão, e Mara não sabia como suportar. Kleber! Gritou Samuel, o desprezo transbordando. Você não pode fazer isso! Ela é inocente! Mas Kleber apenas sorriu. A expressão dele era de um homem que havia vencido. Não importava o custo. Custo! Você ainda não entendeu. Vocês estão todos envolvidos nesse jogo e eu sou o vencedor. Mara, você achava que tinha escondido sua linhagem, mas eu sei quem você realmente é e o que sua mãe realmente fez. A revelação foi um golpe baixo, uma bomba que explodiu dentro dela. Os olhares mudaram. O consenso da multidão virou inquietação. O que Kleber estava insinuando? Desculpem, o quê? Mara gaguejou, a aridez de suas palavras quase a sufocando. Cada fragmento de seu mundo pessoal, sua identidade, agora desmoronava diante dela. Do que você está falando? Você não se lembra? Kleber continuou, a voz dele, afirmativa e desdenhosa. Sua mãe era uma rainha no mundo do crime. E você? Você é a herdeira. Mara ficou paralisada. A mente dela girava. A verdade que ela havia ignorado por tanto tempo estava agora exposta, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Isso não pode ser verdade. Eu lutei contra essa vida. E olha onde isso a trouxe. Mesmo após todas as suas tentativas de negação. Kleber ria. Sua presença agora um peso insuportável. A multidão estática murmurava, chocada, sem saber o que fazer, enquanto o tempo parecia congelar. Deixe minha filha em paz! As palavras de Mara saíram como um sussurro. Um lamento profundo, quase perdido no tumulto. Ela nunca pensou que sua mãe tivesse um passado assim, que ela mesmo carregasse um legado tão sombrio. Um grito ressoou na multidão. Uma mulher apareceu, empurrando-se para frente, e a frágil conexão fez o coração de Mara disparar. Era uma mulher que ela reconhecia. Mara, por favor, ela falou com desespero em sua voz. Eu não podia contar a verdade. Eles dulcificaram você, colocaram medo em mim. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Mara. A dor estava agora misturada com raiva e confusão. Eu precisaria de você. A mulher se aproximou, e o mundo dentro de Mara desmoronou ainda mais. Era a mulher que a abandonara, a que estava no centro de todas as suas inseguranças. Você precisa entender, querida. Sua linhagem é mais do que apenas crime. Nós somos poderosas. Mara estava em choque. O passado estava agora se desdobrando, revelações que nunca imaginou. O que mais ela não sabia? O que isso significava para sua vida e para sua filha? O futuro estava carregado de sombras e promessas. Enquanto seu mundo desmoronava, um novo eco veio de trás da cena. As sirenes, agora mais próximas, a tensão estava a ponto de explodir. O que viria a seguir? Como ela poderia lutar contra suas raízes? As perguntas cresciam como ervas daninhas em sua mente. O que Kleber realmente queria? E quem era a mãe que a abandonara? O caos estava apenas começando!
Mara observou sua mãe que se aproximava e o peso das revelações pesava como um fardo insuportável. As palavras de Kleber ecoaram em sua mente, processando tudo rapidamente. E no meio desse turbilhão, um desejo de respostas a consumia. Mas o caos ao redor não dava trégua. Não! Você mentiu para mim a vida toda! Gritou Mara, a voz tremendo de indignação. O olhar da mãe não desviava. Havia uma mistura de culpa e desespero. Samuel observava. Seus olhos arregalados, a urgência estampada em seu rosto. Por favor, acredite em mim. Eu fiz isso para proteger você. Para proteger todas nós. A mulher tinha lágrimas nos olhos. E aquilo desarmou um pouco Mara. Mas as palavras de Kleber ainda a atormentavam. Uma verdade que ela nunca quis encarar. Você é uma herdeira. Chega! Eu não acredito em você, e nem no que Kleber está dizendo. As palavras saíam como um grito de luta. Mas por dentro, ela tremia. Ela lutava contra a dor de todas as traições que se acumulavam. Não queria acreditar que a vida dela tinha tanta sujeira envolvida. Sim, você precisa acreditar. Você precisa saber. Mas antes que a mãe pudesse terminar, uma explosão de luz cortou a cena. As portas do bar foram arrombadas e mais homens encapuzados surgiram à frente. Fiquem onde estão, ordenaram, suas vozes ecoando de forma ameaçadora. A atmosfera virou eletricidade pura e todos estavam em alerta. Mara, agora não é hora para picuinhas familiares. Temos que fugir. Samuel gritou, empurrando sua mãe e sua filha para um canto enquanto os homens armados se espalhavam. Mara olhou para Ângela, de pé, paralisada pelo choque. O mundo dela estava se desintegrando. Desculpem, mas ninguém vai a lugar algum. A voz de Kleber soou como um trovão, sua expressão desafiadora. Um dos homens ao lado dele ergueu uma arma em direção a Mara e tudo congelou. Nesse instante de terror, um grito vindo da multidão ecoou, uma voz familiar. Mãe, cuidado! E antes que Mara pudesse reagir, uma figura familiar surgiu entre os homens armados. Era Lucas, seu ex-parceiro, que deveria estar morto. Ele estava ali, vivo, e tinha a arma pronta. Mara, não faça nada. Lucas, em uma fração de segundo, desviou os olhos de Kleber. Você não sabe em quem está metendo os pés. O que está prestes a acontecer mudará tudo. Mara sentiu a adrenalina explodir, a mente dela correndo. O que você sabe, Lucas? O que está acontecendo aqui? E em um movimento inesperado, Lucas apontou a arma diretamente para Kleber. Você não deve subestimar ninguém. A verdade é que você nunca foi o mestre dessa situação. A revelação era um soco no estômago. O passado estava colapsando com uma intensidade insuportável. Os homens encapuzados começaram a hesitar. Os olhares se cruzaram, a confusão se espalhou. Lucas, por favor, não! Kleber gritou, um fio de pânico na voz. Isso não é o que parece. Você não sabe com quem está lidando. Os homens encararam uns aos outros, uma tensão elétrica no ar. E naqueles segundos, tudo explodiu. Uma série de disparos ecoou pelo bar. Mara gritou, o som a fazendo tremer. Tudo era um turbilhão, um caos que tomou conta de seus sentidos. E no meio do barulho, um corpo desabou no chão. Era Samuel. Ele estava ali, caído. As palavras de Kleber e as jogadas de Lucas tinham desencadeado uma luta fratricida. Mara ficou paralisada.
o coração a sufocando, o pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. Tudo o que ela acreditava estar cimentado agora desmoronava sob o peso da traição. O que Lucas realmente estava fazendo? Por que ele atirou? E agora, com a realidade batendo à porta, Mara percebeu que a luta não era só pela verdade, mas por suas vidas. O passado estava ressurgindo e as verdadeiras alianças eram questionáveis. Mas o desespero a paralisou. O que mais estaria prestes a ser revelado? Como as peças de um quebra-cabeça montavam uma nova imagem, uma que ela nunca soube que poderia existir. E agora, sem um caminho claro, a pergunta final ecoava em sua mente. Até onde você iria para proteger a sua família? Mara estava paralisada. A dor e o desespero a consumindo, enquanto olhava para Angela, caída no chão. As palavras de Kleber ainda ecoavam em sua mente, cada uma delas como uma facada profunda. A tensão era palpável e as vozes ao redor se misturavam em um zumbido distante. O que estava acontecendo? O que mais ela tinha a perder? Lucas! Gritou Mara, buscando a única esperança que lhe restava. Ele estava ali, a arma ainda apontada para Kleber, enquanto a tensão envolvia tudo como um cobertor opressivo. Mas antes que pudesse falar, Samuel se jogou à frente de Mara, abrupto como um relâmpago. Fique atrás de mim! Sua voz era firme, mas seus olhos refletiam medo. O caos tomava conta, e a sala parecia girar em torno deles. Mara, escute! Lucas insistiu, erguendo um dedo em direção a Kleber. Não podemos deixar que ele controle essa situação. Ele está manipulando tudo. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mara mal conseguia respirar. Seu coração batia forte, disparado como um tambor. Você precisa me ajudar a tirar a Angela de aqui. Sua voz tremia enquanto fazia um esforço para manter a calma. Mas o cenário se desenrolava em um turbilhão. Os homens encapuzados hesitavam, as armas balançando, e Kleber parecia se divertir com a cena dramática. Você acha que pode salvá-las? Ele riu, um riso cruel. É isso que você realmente deseja? Uma vida na escuridão, como a sua mãe? Mara não aguentava mais aquelas acusações. Sua mente está perdida! Gritou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ninguém sabe mais do que eu sobre o que é perder! Então, no calor do momento, houve um movimento. Rosa, que estava parada ao lado, viu a chance de agir. Com determinação em seu olhar, correu em direção a Kleber, tentando desarmá-lo. Você não vai machucar mais ninguém! Berrou ela. O barulho da luta era um eco ensurdecedor. Mara observou a cena, as emoções a esmagando como ondas, mas era uma demonstração de coragem. Algo mudou dentro dela. Um rastro de esperança começou a brilhar. Mãe! Surgiu uma voz entre os gritos. Era Angela, ainda deitada no chão, mas as lágrimas em seu rosto eram de determinação. Mãe, eu sei que você pode conseguir. A declaração da filha foi como um estopim, acendendo o fogo da justiça dentro de Mara. Sim, eu posso. Uma onda de coragem tomou conta dela, uma conexão inquebrável. Não vou deixar você fazer isso. Estou pronta para lutar. Com isso, ela se lançou à frente. O confronto se intensificou, um misto de dor e coragem. Cada grito, cada movimento desafiava a escuridão. E então, em um momento que parecia ter sido cortado do tempo, Mara lançou um olhar decisivo para Kleber. Você não vai controlar a minha vida nem a da minha família. Sua voz soou como um trovão, ressoando não apenas na sala, mas dentro de cada um ali presente. O poder estava com ela.
Num último empurrão, Lucas conseguiu desarmar Kleber, e ele caiu, impotente, enquanto os homens encapuzados hesitavam, sem saber o que fazer a seguir. A multidão começou a se agitar, e a verdadeira força da polícia, que haviam chamado antes, chegou, fazendo o clima mudar completamente. E quando a poeira começou a assentar, Mara viu os olhos de Angela, cheios de orgulho. "Estou tão feliz que você está aqui, mãe", a jovem sussurrou, seus olhos brilhando com gratidão. E assim, em meio ao clamor, suas mãos se entrelaçaram. Um gesto simples, mas poderoso. O passado ainda carregava sombras, mas sem mais segredos, sem mais mentiras. Era hora de reconstruir. A vida não seria fácil, mas juntas elas poderiam enfrentar qualquer tempestade. À medida que a verdade finalmente começava a se desvendar, Mara olhou para Lucas, Rosa e Samuel. Cada um deles agora carregando um peso diferente, mas unidos pela força da escolha. Agora, a verdadeira batalha pela justiça estava apenas começando. E, ao olhar para o horizonte, um novo dia se aproximava. E aqui, neste ponto... Eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas que vão te deixar colado na tela. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não deixe para depois. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso now!